E aí, interistas, beleza? Sou aqui Victor Hatba, do canal Força Inter Brasil. Se você é novo aqui no canal, como é de praxe, peço aí para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o like e tá sempre aqui acompanhando o conteúdo do Força Inter Brasil. E além disso, né, se você quiser apoiar ainda mais esse canal, seja membro aqui do canal Força Inter Brasil, o link vai estar na descrição, apenas R$ 4,99 por mês, beleza? Vamos então ao tema do vídeo, pessoal. Hoje nós vamos falar aqui, ó, sobre as opiniões de jornalistas, né, que comentaram aí sobre o título, né, do Milan e a virada a Inter deixou levar nessa final, pessoal. Impressionante, eu fiz react aqui, eu tô até agora incrédulo aí pela situação e tudo mais. Então, eu selecionei alguns aqui que eu achei legal no YouTube, e a gente vai reagindo, né, com as opiniões aí dos jornalistas, certo? Então, mais uma vez, fiquem ligados aqui e peço ajuda com o canal Força Inter Brasil, beleza? Vamos escolher aqui, então, o primeiro vídeo aqui que eu vou reagir de acordo com a fala aqui do VSR da TNT Sports, Vitor Sérgio Rodrigues. Vamos lá. Vamos para o primeiro aqui, o VSR, Vitor Sérgio Rodrigues aqui comentando, então, sobre o jogo. Terminou agora há pouquinho, um jogaço disputado na Arábia Saudita, a final, a decisão da Supercopa da Itália. O Milan saiu perdendo por 2-0 para a Inter, tomou o segundo gol logo a 2 minutos do segundo tempo, mas aos 49 da etapa final, virou para 3-2 e conquistou a sua 8ª Supercopa da Itália. A Supercopa da Itália é um daqueles países que não usa mais a Supercopa para abrir a temporada. Usa a Supercopa e o grande protagonista, o grande rosto, o grande herói, sem dúvida, foi a Rafael Leão, que não começou jogando. O Rafael Leão estava machucado nas últimas... tinha ficado fora dos últimos 2 jogos do Milan, ficou fora do empate com a Roma ainda no ano passado pelo Campeonato Italiano, e não jogou também na virada sobre a Juventus na semifinal da Supercopa da Itália. E na partida de hoje, a previsão era que o Rafael Leão pudesse, no máximo, estourando, jogar 25 minutos. No máximo, no máximo. Mas, com a Inter fazendo 2-0 logo no início do segundo tempo, a gente viu a situação mudar. E com 50 minutos, ou seja, 5 do segundo tempo, o Sérgio Conceição tirou o Jiménez e trouxe o Rafael Leão para o jogo, e o Rafael Leão mudou completamente a cara da partida. Antes, primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado, mas com o domínio da Inter, com a Inter tendo um... Cara, eu não acho que no primeiro tempo nós tivemos domínio sobre o Milan, tá? Durante a live reacts, quem acompanhou aqui no Força Inter Brasil, eu até estava falando com o Jonathan durante a live, que, poxa, eu tenho que reconhecer, o Milan tá melhor postado, tá conseguindo controlar mais o jogo do que a Inter, né? Tanto que quando a Inter fez o gol no final do primeiro tempo, eu disse, podemos jogar feio, não tô nem aí, o importante é ser campeão, né? Só que não vi por esse lado. Mas vamos continuar para ver o pensamento dele, para ver se de repente encaixa com algo que eu também achei, ou discordei, entendeu? Vamos ver. Um domínio maior, a Inter conseguindo trabalhar, se proteger muito bem com o seu esquema tradicional, do 3-5-2 que o Inzaghi coloca, e controlando um pouco mais a posse. Se você for ver, o Milan praticamente não teve chance ainda no primeiro tempo. O jogo foi começar a mudar quando, aos 35 minutos, o Çalhanoğlu, que é o termômetro do time da Inter, saiu machucado e para o lugar dele veio o Aslani. E aí vem o ponto que eu quero comentar em cima, que eu até falei na live, cara. Eu fiquei com o meu sexto sentido apitando, cara, com o Çalhanoğlu, cara, que é um jogador aí extremamente importante para a criatividade do time, cara. E até vi alguns criadores de conteúdo lá na Itália brincando que quando entra o Aslani é um a menos. Eu até tava com uma certa confiança nos últimos jogos que o Aslani tinha feito, porque ele tinha até que feito bons jogos, né? Tinha feito, acho que até gol olímpico recente. Então, eu não tava com um sentimento ruim em relação a ele, cara. Mas o jogo que ele fez, cara, mano, de verdade, se quiserem trocar o Aslani, vender o Aslani, pra mim eu não seria nem um pouco desfavorável, cara, de verdade. Tipo,
ele numa final, cara, sabendo da importância que ele teria entrando no lugar do Çalhanoğlu, eu discordo, assim, totalmente com relação ao Asllani em campo, cara. E vamos ver o que o VSR continua falando aqui, mas sobre o Çalhanoğlu eu já quis pontuar isso daqui. Aí foi quando o jogo começou a sair um pouco do controle do time da Inter. Concordo. E aí, curiosamente, logo depois, na reta final do primeiro tempo, aos 46 do segundo tempo, numa jogada, numa bela escapada pelo lado esquerdo, o Taremi deu assistência para achar o Lautaro na direita da área, ele cortou para dentro, bateu e fez 1-0. Mas o jogo já não era um jogo em que a Inter estava conseguindo controlar como controlava com o Çalhanoğlu. Então a saída do Çalhanoğlu atrapalhou demais a capacidade da Inter de controlar. E aí ele entrou no ponto que eu estava dizendo, né? A importância do Çalhanoğlu como um dos cérebros, né, criativos da Inter. E quando eu pensei nesse gol do Lautaro, até falei com o Jonathan na live, né? Agora, se a Inter de repente faz um gol no começo do segundo tempo, tá lá. Tá registrado aí na nossa live, lá o momento que eu falo, que se fizer, cara, de repente pode ser que abra a porteira e a gente garanta ou cadencie o jogo, né? Mas todos sabem que não foi isso que aconteceu. Mas vamos lá. Mas a Inter ainda fez 2-0. Logo no começo do segundo tempo, com 2 minutos, aos 47, né, os 2 do segundo tempo, o De Vrij conseguiu liberdade para armar o time de trás, deu um belíssimo lançamento de uns 50 metros, caiu certinho para o Taremi conduziu, entrou na área, deixou o Manhã se decidir, deu um tapa no canto, fez 2-0. Até aquele momento ali... E até aquele momento ali eu pensei, Taremi, cara, enfim, cara, o príncipe da Pérsia ali, né? Tipo, chegou e a gente agora, né, mesmo sem o Thuram, que é um jogador aí que tem sido o melhor jogador da Inter aí na temporada, principalmente para fazer... É o nosso atacante que mais fez gols na Série A, por exemplo, tá lutando pela artilharia ali com o Retegui. E eu pensei, nossa, é agora. Mas aí, né, a gente sabe. Você olhava e você pensava, cara, não tem nenhuma chance para o Milan voltar no jogo. Era um Milan que não estava conseguindo, mesmo com a saída do Çalhanoğlu, não estava conseguindo levar perigo. Exato. Ia ter que escalar uma montanha, mas o Sérgio Conceição arriscou, sabendo que precisava fazer alguma coisa, e tirou o Giménez e botou o Rafael Leão. Tirou o Giménez, que estava aberto pelo lado esquerdo, botou o Rafael Leão naquela função ali e passou a ter os dois... A sua dupla ali, muito característica, com muita força pelo lado esquerdo, que é Theo Hernandes e Rafael Leão. E logo depois da entrada, o Rafael Leão já começou a fazer das suas. Aos 6 do segundo tempo, ele entrou costurando por dentro, escapou de um, escapou de outro, tomou uma paulada ali, um pouquinho perto da meia-lua, falta de frente para o crime. O Theo Hernandes bateu no canto do Sommer. O Sommer tinha o Lautaro na frente dele, mas acabou tomando o gol no canto dele. E aí o jogo virou uma correria danada. Nesse sentido, foi um jogo que tirou o controle da mão da Inter. Ainda mais, porque o jogo 2-0 era o placar ideal para a Inter controlar, deixar o tempo passar. E eu falei isso na live o tempo inteiro. Naquela hora eu disse, agora é hora de cadenciar. O jogo tá na nossa mão, cara. O jogo tá na nossa mão. Fazer a saída de bola lenta, porque ia obrigar o Milan a se lançar de qualquer jeito, ia ter espaço para a Inter contra-atacar. Esse gol do Milan, logo na sequência, com 5 minutos depois da Inter fazer 2-0, botou fogo no jogo. E aí ficou um jogo de muito laicar. A Inter teve chance de aumentar. A Inter teve pelo menos 3 chances claras de aumentar. Uma com o Carlos Augusto, o ala brasileiro que entrou, mandou a bola na trave. Não, mas teve a bola que ele jogou em relação ao gol, ficou isso aqui, ó, da bola passar inteira e ser gol, cara. Foi isso aqui, cara. Foi questão de centímetros para ser o terceiro. E aí, de repente, a história poderia ter sido outra, né? Depois teve uma com o Dumfries pelo lado direito, que o Dumfries demorou a chutar. Quando chutou, o Manhã fez a defesa. Teve mais uma com o Taremi saindo na cara do Manhã e o Thiaw conseguindo travar na última hora. O Lautaro teve chance de finalizar. Então a Inter teve chance de aumentar porque o Milan foi para cima.
e era para ir para cima mesmo. Mas a Inter não conseguiu dessa vez capitalizar, e aí o Milan foi crescendo no jogo. O segundo gol é, de novo, o Rafael Leão começando a jogada, ele sai da intermediária para ir trabalhar na meia esquerda, e da meia esquerda ele dá um passe preciso, perfeito, para o Theo Hernandes nas costas do brasileiro Emerson Royal. O Theo Hernandes fez a ultrapassagem, cruzou, a bola chegou para o Pulisic, que saiu da direita para vir para a marca do pênalti, ele ajeitou com a esquerda, bateu cruzado, 2-2. E aí o jogo já tinha virado um pandemônio. Chance para o Milan de um lado, chance para a Inter do outro. E aí a Inter não sou... Cara, parece que o Milan naquele momento estava muito mais confiante de levar o jogo para os pênaltis do que a Inter. A Inter tinha perdido seu melhor batedor de pênaltis, que era o Çalhanoğlu, depois saiu o Barella, saiu jogadores importantes na cobrança de pênaltis, né? O Di Marco, e de repente só tinha o quê? O Lautaro, mas o Lautaro ainda a gente tinha aquela lembrança também com o Atlético de Madrid. E falando em Atlético de Madrid, esse jogo me lembra um pouco, sabe? O jeito como a Inter jogou e etc, sabe? Ah, mas enfim, vamos lá. Até que, quando tudo parecia, o gol do Pulisic sai aos 80, aos 35 do segundo tempo. E aí o jogo fica muito lá e cá, chance de tudo que é lado, até que aos 49, 48, 49, o Milan faz o 3-2, e aí uma bela jogada de novo, agora pelo lado direito, do Pulisic arrancando, vendo o Rafael Leão atacar a profundidade. O Rafael Leão atacou que nem uma bala para dentro da área, ninguém da Inter conseguiu acompanhar. Ele, sem prender a bola, ele tinha até chance de bater, sem prender a bola, ele rolou para o meio, e aí a defesa da Inter toda bagunçada. O Tammy Abraham, que tinha entrado também, entrou aos 32, entrou aos 32 do segundo tempo. O Tammy Abraham só empurrou e fez o 3-2. Uma partidaça do Rafael Leão, que jogou 40 minutos, com os acréscimos, jogou 50 minutos, 45 minutos. Ele nem podia jogar 45 minutos. E ele acabou com o jogo. Ele participou dos 3 gols da virada do Milan. Sofreu a falta depois da jogada individual, no lance que o Theo Hernandes fez o primeiro gol. Deu um passe para o Theo Hernandes cruzar para o Pulisic fazer o segundo, e deu assistência para o Tammy Abraham num lance em que ele conseguiu se desmarcar de forma absurda para rolar para o meio, para o Tammy Abraham fazer o 3-2. Uma vitória muito, muito, muito importante e impactante para o Milan, por vários motivos. É vitória de título. É um título. Ah, mas é título... É verdade, né? Os títulos de Supercopa, esses títulos de um jogo ou 2 jogos, eles não são aquele título, mas são títulos. Você comemora, você levanta troféu. Exatamente. E alguns anos atrás, o Milan, esse mesmo Milan, tinha sido campeão da Série A e a Inter foi campeão da Supercopa. O que eles falaram? Parabéns aqui, ó, os campeões italianos, né? Parabenizo os campeões da Arábia, tipo, menosprezando o título da Supercopa. E agora, por incrível que pareça, a Supercopa para eles vale a pena. A Supercopa para eles é comemorado, sabe? Então é engraçado, cara, como o jogo muda de acordo com o que acontece e com os interesses, né? Incrível. Hoje estão felizes, né, milanistas? Mas tudo bem. Então, valeu o título. É uma vitória sobre a maior rival, ganhando da Inter de novo. O Milan tinha vencido a Inter na temporada. A Inter perdeu pouquíssimo na temporada. Se você pegar, a Inter perdeu na temporada para o Leverkusen e para o Milan. Antes desse, 3. A Inter perdeu 3 jogos na temporada. 3 jogos. Um para o Leverkusen, na Champions, e os outros 2 para o Milan. Então, assim, você ganha de novo da sua maior rival. E ganhou de virada. Uma virada que a gente não vê todo dia. Você toma 2-0 no segundo tempo e vira para 3-2. É muito importante. E mais importante ainda, pelo começo de trabalho do Sérgio Conceição. E jogador da Inter. Sérgio Conceição, nos 2 jogos que ele treinou o Milan, 2 jogos, 2 clássicos, ganhou os 2 de virada. Tomou 1-0 da Juventus na semifinal da Supercopa, virou para 2-1 e passou para a final. Tomou 2-0 da Inter, virou para 3-2 no segundo tempo e foi campeão. Então é um começo de trabalho do Sérgio Conceição. Eu falei sobre isso algumas vezes na temporada, não entendi o que o Milan queria com o Paulo Fonseca, né? Então, assim, hoje até falei sobre isso no de placa de hoje, né? Quando o Milan anunciou o Paulo Fonseca, achei que não tinha nada a ver. O Milan corrigiu a rota aí na primeira metade da temporada, demitiu o Paulo Fonseca, foi buscar o Sérgio Conceição,
que eu gosto muito do técnico Sérgio Conceição, principalmente pela coragem, principalmente por aceitar risco, e foi exatamente assim que ele conseguiu ser campeão da Supercopa nos 2 primeiros jogos. É só o começo do trabalho, mas acho que isso vai dar gosto de ver o Milan. Vai ser um time corajoso, vai ser um time que vai aceitar correr risco, porque é assim que trabalha o Sérgio Conceição. E uma marca muito, muito, muito importante para o Rafael Leão, que não fazia uma temporada ruim, mas também não fazia uma temporada de superstar. A temporada do Rafael Leão até aqui teve lesão, é verdade, 7 gols e 8 assistências, mas uma partida impactante do Rafael Leão, sair do banco de reservas, sem estar 100%, não tá bem fisicamente, só podia jogar 20, 25 minutos, jogou 45 e foi o cara do jogo, participando dos 3 gols da virada. Tomara que a recuperação dessa lesão e essa Supercopa, motivado e com tudo envolvido dessa Supercopa, faça o Rafael Leão ter uma segunda metade de temporada muito boa. O Milan precisa que o Rafael Leão apareça e se porte e tenha desempenho da superestrela do Milan que ele é. O principal jogador do Milan se chama Rafael Leão. É o jogador que todo mundo fica de olho, é o jogador que o torcedor vai querer a camisa, é o jogador que o adversário vai focar, é o jogador que na hora do vamos ver, a bola do Milan é nele, e até aqui a temporada dele era de altos e baixos. E a partida de hoje é uma partida que mostra muito bem a qualidade do Rafael Leão. Milan, super campeão da Supercopa. É bem verdade que a Inter sentiu demais os desfalques, né? A Inter teve desfalque do Acerbi, que não jogou na zaga, do Çalhanoğlu, que saiu faltando 10 minutos para terminar o primeiro tempo, e o Çalhanoğlu é o coração do time da Inter, né? Jogando como esse volante no momento defensivo, articulador, distribuidor no momento que a Inter tem a bola. Então fez muita falta. Também não teve Marcos Thuram, que é titular do time, embora o Taremi tenha feito um gol e dado uma assistência. Não teve. Thuram fez muita falta, isso eu falei demais ali no final do jogo com o Jonathan. Extremamente importante, cara. É o nosso artilheiro. A Inter poderia ter jogado diferente, aproveitado as chances de maneira melhor nessa partida, não querendo desmerecer o Taremi, mas infelizmente a gente não tem reservas à altura do que a gente tem de titular, cara. Infelizmente. E o Joaquim Correa machucado, que é opção de velocidade também. A Inter sentir cansando muito também. É uma Inter que acho que é muito forte, que é muito competitiva. Continuo defendendo isso. Acho que a Inter briga para ser campeão da Champions, sim. Mas hoje o time da Inter não conseguiu competir com o Milan. E o time do Milan foi buscar uma virada histórica, épica. Milan, super campeão da Itália, campeão da Supercopa da Itália, com o rugido de Rafael Leão. Quero te ouvir. O que você acha? Vamos agora ver, então, com o Marcelo Beckler, né, que também falou aí sobre a final, e vamos ver qual que é a opinião desse jornalista, né? Fala, meu povo. Boa noite para vocês, hein? Se você decidiu assistir isso na terça-feira, serve como café. Claro que isso daqui não vai ser um café com Beckler, né? Eu já tinha explicado na final, e quando o Milan, especialmente pelo fato de ser o Milan que está precisando mais do que a Inter vence, como venceu, é claro que passa a valer muito mais. Primeiro que a Inter não queria perder como perdeu, e segundo, faz muito bem para o Milan uma vitória como essas. Me chama a atenção algo que eu já tinha falado algumas vezes aqui, do desempenho da Inter em jogos grandes, também do poder de reação do Milan numa partida importante, já tinha sido contra a Juventus. A respeito do que ele falou, eu tive vários seguidores, assim, eu acho que eu lembro um dos seguidores aqui do canal que fala muito sobre isso, é o Sávio. Grande abraço para você, Sávio. Ele fala isso, né? Quando a Inter enfrenta grandes desafios, que alguns também comentaram, lembrou aquela Inter de quando a gente enfrentou o Atlético de Madrid, por exemplo, sabe? Citou alguns momentos com relação à Inter aí, o Leverkusen, por exemplo, né, que é uma partida talvez mais difícil aí nesses últimos tempos. Então pontuou isso daí. Isso é uma coisa que eu queria até saber de vocês que estão assistindo, o que vocês pensam a respeito disso. Isso é uma coisa que é importante vocês dizerem nos comentários. Tempos, né? Estava perdendo até os 25 do segundo tempo, conseguiu a virada, e agora faz de novo contra a Inter, estava perdendo também até o finalzinho, e o gol de empate saiu aos 35, então estava perdendo até mais tarde ainda, e estava perdendo por 2 gols de diferença.
Algumas coisas para vocês terem ideia da diferença de desempenho da Inter nesse jogo e nos últimos. A Inter não sofria gols há 5 partidas. Tinha tomado um gol antes disso do Bayer Leverkusen, e depois, se for mais para trás ainda, nos últimos 13 jogos da Inter, ela tinha tomado 3 gols. E eu tive comentário no Instagram, por exemplo, do Força Inter, e a pessoa falando que nossa defesa é péssima. Cara, nós tivemos realmente um jogo que, infelizmente, a defesa não funcionou. Nós tomamos 3 gols no segundo tempo. 3, um time que geralmente estava tomando nenhum, resolveu tomar 3 numa decisão. Fora o Juventus também, né, no Campeonato Italiano, que a gente chegou a tomar 4, né, cara? Foi 4-4. Mas dizer que a nossa defesa é extremamente ruim, cara, aí eu acho exagero. Se a gente for entrar nesse aspecto, a gente tem que entrar em vários outros, né? Eu acho que uma opinião que eu tenho, a minha opinião, se você sabe que o Milan joga num sistema mais parecido com 4-3-3 e é um sistema ruim para jogar com 3-5-2, a primeira coisa que eu pensaria é, vou mudar meu estilo um pouco, vou mudar para surpreender o adversário, e as ferramentas que ele teria na mão por estar jogando melhor que a gente no sistema dele contra o nosso, porque o time da Inter, ele é mais forte do que o time do Milan. Vamos deixar isso claro. Porém, o Milan está sabendo suprir, aproveitar das nossas deficiências com relação ao sistema deles, né? Mas, enfim, é a minha opinião. Vamos continuar. E tomou 3 em 40 minutos do Milan. Tinha tomado 3 em 13 e tomou 3 em um tempo só do Milan nessa final. O 14º jogo, que não entra nessa lista aqui, é um 4-4 com a Juventus. E aqui entra a Inter dos jogos grandes dessa temporada, que tem oscilado muito. 4-4 com a Juventus, depois está vencendo por 4-2, já tinha perdido para o Milan de 2-1, e tem alguns padrões que eu vou falar com vocês mais tarde, que se repetiram. Tinha empatado com o Napoli 1-1, em um muito mau jogo, tinha perdido, perdeu agora do Milan 2-3, tinha perdido do Leverkusen 1-0. De bom, tinha vencido o Atalanta 2 vezes, 4-0 e 2-0, ou 2-0 agora na semifinal da Supercopa, e tinham feito um 6-0 na Lazio recentemente, nessa sequência aí de 5 partidas sem sofrer gols. Sim. Então, são mais maus jogos grandes do que bons jogos grandes. Bom, ainda tem a vitória sobre o Arsenal, 1-0, e o empate com o Manchester City. Acho que o empate com o Manchester City dá para considerar um bom resultado, né? Primeira rodada da Champions, ainda era o Manchester City mais reconhecível, o jogo foi fora de casa e a Inter jogou bem, segurou bem ali, jogou bem a Inter de 22-23, né? Bem defensiva, e conseguiu segurar bem o Manchester City. Me parece que está mais devendo do que equilibrado a Inter nos jogos grandes até aqui, da temporada. Inclusive com essas 2 derrotas que teve pro Milan. O primeiro tempo a Inter já saiu na frente com o gol do Lautaro, em um primeiro tempo que já tinha sido bastante equilibrado, tinha tido uma cabeçada boa do Taremi no cruzamento do Barella, e um bom chute do Di Marco para uma defesaça do Manhã, mas o Milan também tinha chegado com perigo, e no segundo tempo, depois do 2-0, que parecia que o Milan ia baixar os braços, o gol 6 minutos depois do Theo Hernandes, aliás, mal montada a barreira pelo Sommer, e depois tempo de reação também do Sommer, que deixou o canto todo aberto. É uma falta que Isso falaram também nas redes sociais, reclamaram bastante, cara. Reclamaram na live também a formação da barreira. Isso aí foi uma coisa que abriu demais ali, tanto que você vê o jeito que o cara bateu, ele foi muito confiante que ia conseguir e estava muito ruim para o Sommer chegar naquela bola pela formação da barreira ali, cara. Eu concordo, isso aí foi uma coisa que eu vi nos comentários, tem comentário do pessoal falando isso, principalmente no Instagram, mas teve aqui também na live no YouTube também. Que ela é colocada, porque normalmente quando bate rasteiro, bate com muita força. O Theo Hernandes tem ângulo para colocar aquela bola, e o Sommer demora muito para reagir. Então acho que falhou 2 vezes o goleiro suíço nesse lance. Depois disso, o jogo vira um lá e cá, e a Inter perde o controle de forma que eu não achei que fosse perder, mas perde o controle. O Milan jogou com muito coração, e eu acho que especialmente o segundo tempo foi mais coração do que qualquer outra coisa. Só que eu quero mostrar para vocês algo do segundo gol, do terceiro gol do Milan, do gol da virada. Olha como o Pulisic está com a bola, vem o defensor em cima dele, a Inter neste desenho aqui está com 2 linhas de 4, né, e o Calabria vai passar. Quando o Calabria passa, quem vai acompanhar ele é o primeiro defensor pela esquerda da linha de 4, que é o Bastoni. Então, já vou mostrar a próxima foto, olha como o Calabria arrastou o Bastoni e deu esse espação aqui entre os outros 3 defensores da Inter que estão preocupados com 2 atacantes, Morata e Abraham, do Milan, dentro da área. O Pulisic percebe e o Rafael Leão também. E o Rafael Leão já corre apontando, porque ele percebe o espaço que o Calabria abriu na defesa do Milan. Isso já aconteceu em outros jogos, inclusive contra o Milan, no Campeonato Italiano, nessa temporada. Depois o Pulisic faz muito bem o passe, acha o Rafael Leão no meio das linhas do
da Internazionale, e ele vai chegar ali em uma muito boa situação para cruzar muito bem. Nossa, ali matou. Para o Abraham fazer o gol da virada. Eu anotei aqui para vocês darem uma pesquisada, eu vou colocar aqui também no link, vou colocar o link na descrição para vocês verem. Café com Beckler, do dia 23 de setembro, que eu analiso, entre outros jogos, Inter e Milan, aos 20 minutos e 40 segundos, tem ali um lance do Milan, que o Abraham, inclusive, finaliza para fora, que é muito parecido com esse, de arrastar defensor da Inter, e se eu, que sou mais bobo, estou percebendo isso, os técnicos também estão, e o Milan conseguiu vencer um campeonato, os 48 do segundo tempo, fazendo uma jogada muito parecida com outro treinador, com outros jogadores envolvidos e tal, que já tinha acontecido também em setembro. 3 meses atrás, 4 meses atrás, já tinha feito isso. Então, parabéns para o Milan, para o Sérgio Conceição, é muito bom começar um trabalho com título, era algo muito ingrato e que basicamente para o Sérgio Conceição não se poderia colocar na balança se ele perdesse para primeiro Juventus e depois para Inter, ele conseguiu vencer esses 2 jogos de virada. Os times do Sérgio Conceição, os portos do Sérgio Conceição especialmente, eram times muito aguerridos, e isso o Milan já conseguiu ser nesses 2 jogos. Se eu falei aqui dos grandes jogos da Inter, que ela deixa a desejar, o Milan teve alguns grandes jogos que ele foi bem. Se a gente for olhar, eu tinha anotado isso daqui ou não tinha? Os grandes jogos do Milan. Tinha. Venceu o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, ganhou da Inter 2 vezes, ganhou da Juve recentemente. Em compensação, se a gente vai olhar, o Milan tinha, desde o início da temporada, empatado com o Torino, perdido do Parma, empatado com a Lazio, perdido do Liverpool, do Leverkusen, perdido da Fiorentina, perdido do Napoli, embora sim, a Fiorentina e a Lazio, aqui desse início de temporada, estavam muito bem. Aí perdeu do Napoli, que estava bem e continuou muito bem, empatou com o Cagliari, tinha empatado com a Juve, perdido do Atalanta, empatado com o Genoa, empatado com a Roma. Então, questão do Milan os jogos grandes também, mas especialmente os jogos médios que o time não estava conseguindo performar. Algumas vezes foi bem nos jogos grandes, com Paulo Fonseca contra Inter e contra Real Madrid, mas em vários jogos médios não estava conseguindo performar. Dessa vez com o Sérgio Conceição foi bem, à base de coração, em 2 jogos grandes. Ganhou um título, parabéns, vai comemorar bastante, é muito bom começar um trabalho assim. Mas o Milan precisa melhorar o seu desempenho nos jogos grandes, assim como a Inter, mas principalmente melhorar nos jogos médios e pequenos, esses empates com Genoa, com Cagliari. Nossa, vários. Que são realmente o que está pesando para o Milan ser só o 8º colocado nesse momento na Serie A italiana, com boa margem para ir chegando, tá? Porque Fiorentina e Lazio estão perdendo um pouquinho o ritmo, Bolonha e Juventus estão por ali, e o Milan pode chegar também. Mas foi muito emocionante, foi legal mesmo ver assim, um grande clássico como esse, pena que foi na Arábia Saudita, né? Mas um grande clássico como esse, no final, como foi. No San Siro. Vou falar de Deportivo Mineira contra Real Madrid. Vai ser rapidinho, né? O Real Madrid pegou um time da 4ª divisão. Já não interessa, vamos pro próximo. Estava jogando a Copa. Vamos pro próximo. E agora vamos ver o que o Quesada, né? O Quesada, né? Falou aí sobre o jogo. Qual que é a opinião desse jornalista aí, do Quesada aí sobre a final da Supercopa? Tem estrelinha, hein? Esse tal Sérgio Conceição, Quesadinha entende um pouquinho só do riscado, né? Rapaz, que virada histórica, emblemática, espetacular do Milan para cima da Inter de Milão. Do Milan de Sérgio Conceição, cara. Que em 2 jogos, vamos ver os números, 2 jogos, 5 gols marcados, 2 viradas no segundo tempo, venceu, só isso, a Juventus de Turim na semifinal da Supercopa e na grande final, Derby della Madonnina, o principal rival da Itália, de Milão, venceu por 3-2, com muito do Sérgio Conceição já refletindo nessa equipe do Milan. Pô, então quer dizer que agora o Milan já está jogando da maneira que ele gosta? Não é isso que eu disse. Eu acho que ainda vai demorar um tempo para essa adaptação ser ainda mais natural, né? E o time virar a moda, a cara, a feição do seu novo treinador. Entretanto, eu avisei no vídeo que fiz aqui sobre o Sérgio Conceição que a capacidade dele de se adaptar a outros contextos e não num trabalho extremamente autoral em que ele precisa de peças aqui, peças ali, era maior do que, por exemplo, o Rubem Amorim. Era mais fiável do que, por exemplo, outros treinadores. O Sérgio Conceição, no Porto, sempre precisou de pouco para fazer muito. Não precisava das melhores carnes para fazer um bom cozinhado. Ele pega um time do Milan, que eu sempre disse também aqui, com qualidade, que tem jogadores importantes, com capacidade, e ele muda, especialmente em 2 jogos, que eu acho que isso que foi o mais fundamental, além da parte tática, estratégica e tal, muda a atitude, muda a postura, e muda especialmente a coragem, cara.
Eu acho que o torcedor do Milan estava esperando um time mais corajoso há muito tempo, mais com cara de Milan, né? E a Inter estava esperando um time com mais cara de Inter, porque a Inter, o que eu reclamei do que ele elogiou ao Milan, foi o que eu critiquei bastante com relação à Inter, cara. Eu não senti sangue no olho dos caras. Pô, o Barella, acho que talvez no segundo tempo, até quando ele foi substituído, que ele chegou falando um monte no banco, eu não sei o que ele falou ali, mas estava esbravejando bastante. E também estava quase sendo expulso, né? Ele estava com vários lances lá, com problema ali com o jogador do Milan e tal. Mas assim, o time em si eu não sentia aquela coisa, sabe? Aquela alma guerreira, assim, tô em campo, tô numa final, tô contra o meu maior rival aqui, que é o Milan, da cidade de Milão, derby de Della Madonnina, né? E, cara, senti falta disso, de verdade. Muita falta disso. Eu achei que o time da Inter ficou muito entregue em certas partes do jogo e deixando o Milan gostar do jogo. Foi principalmente na hora do 2-1 e uma parte do primeiro tempo antes do gol do Lautaro. Mais com cara da história desse clube, do contexto dessa camisa. Ele puxa o freio de mão, assume a bronca e fala para os caras, ó, vamos ter coragem, porque se perdermos é na minha conta. A cobrança em cima dos jogadores, a partir do momento que o Sérgio Conceição pisou em Milão, vai ser enorme, enorme, de dentro, né? De dentro e não de fora. Ou seja, ele não vai expor os seus jogadores, assim como talvez o Paulo Fonseca cometeu o erro e perder o grupo. Mas dentro, internamente, ele vai cobrar demais, cara. Esse é o Sérgio Conceição. E o reflexo, 2 jogos, 5 gols, 2 viradas e um título. 2 jogos e um título. Tá bom a conta. Tá bom a conta. Chega aí quem não é assíduo frequentador desse canal, deixa o like. Além de ser português, e eu torço muito pelos times portugueses, pelos personagens portugueses e tal, quando ele sai, eu fico com a sensação de que muita gente subestimou um pouquinho o Sérgio Conceição aqui em solo português. Pelos títulos que ele ganhou, pelas batalhas que ele venceu, pelos times que ele formou, mesmo tendo muito pouco. Então, por isso que eu acho que ele tem uma capacidade muito grande, e já disse no vídeo anterior, ele está entre os 3 melhores treinadores portugueses neste momento, né, na atualidade. E por isso, sim, quando a gente vê o sucesso de um cara que se acompanhou por tanto tempo, no mínimo, é engraçado. É engraçado. Agora, o contexto do jogo era muito difícil. Porque do outro lado, você tem uma Inter de Milão, que é bem treinada pelo Inzaghi, que pode competir com qualquer time da Europa, que voa abaixo contra adversários difíceis, foi o caso da semifinal contra a Atalanta, que se der mais atenção à Liga dos Campeões, pode ir longe novamente, é um time que a base chegou à final da Liga dos Campeões na Turquia contra o Manchester City, não à toa, e era muito favorito para cima do Milan, cara, muito favorito, muito favorito. E depois de um determinado... Isso que dói, cara. A gente sabe que o time da Inter tem um time melhor do que o time do Milan. Nós somos superiores no contexto geral ao Milan. Cara, mas o Milan quis realmente jogar. Parabéns, inclusive, ao Milan. Infelizmente, para nós não veio. Agora, engraçado, hein, torcida milanista. Antes era ruim, né? Antes era ruim esse título. Ficavam lá tirando sarro da gente. Ah, são campeões da Série A, nós campeões da Arábia. Pois é, né? Como as coisas mudam. Como eu já disse antes nesse vídeo. No momento em que o jogo se desenrola e a Inter de Milão, pelos seus méritos, né? Porque é um bom time, consegue fazer 2-0, é muito difícil qualquer time voltar a buscar recuperar um resultado desse, resgatar. Então, o feito do Milan, ele é ainda maior pela qualidade que tem essa Inter de Milão. Isso é fato. Factos, como diria o outro. E aí é o seguinte, no primeiro tempo, o Milan jogando no 4-2-3-1, hora invertia com 4-4-2, né, dava para ver algumas nuances na estratégia, especialmente quando o Milan tinha a bola. O Milan conseguiu equilibrar e ter basicamente no jogo todo, mas no primeiro tempo ainda mais a posse de bola, o controle das ações. Em determinado momento, a partir dos 20 minutos da primeira etapa, a Inter de Milão estava jogando no contra-ataque, na bola longa. Foi assim que encontrou, e tem soluções para isso, né? Foi assim que encontrou muitas vezes o Lautaro, o Taremi. Os zagueiros da Inter de Milão têm uma capacidade muito interessante de fazer lançamentos, né? De achar o companheiro lá na frente, quebrando a linha defensiva, por conta também da movimentação dos atacantes da Inter de Milão, que se projetam muito bem ao espaço. Isso é treino, né? Isso é um time bem treinado. Bastoni,
fazendo isso com muita qualidade, o Lautaro Martínez atacando o espaço, o Taremi, como eu falei, enfim. É um time que tem também organização tática no meio campo para conseguir fazer a transição ofensiva, o tal contra-ataque rapidamente, né? Que é aí que eu pensei, pessoal, vamos fazer o segundo gol, vamos cadenciar o jogo e vamos fazer exatamente isso. O time é bom no contra-ataque, nós vamos conseguir subir. Pensei, cara, agora é nosso, não tem como, a gente vai conseguir controlar o jogo, porque a questão vai estar para eles, não para nós. Só que não foi assim, né, que a gente viu o jogo. E fez isso bem no primeiro tempo, tanto que o Milan foi bem, mas a Inter foi bem. Era um jogo muito estratégico, muito equilibrado, até numa desatenção do lado direito da defesa do Milan, especialmente com uma falha ali do Emerson Royal, enfim, um belo passe rasgando a defesa, que vai parar no Taremi, bola centrada no meio, e o Lautaro faz 1-0, na virada do primeiro para o segundo tempo. Isso é um balde de água fria no Milan, que estava fazendo um bom jogo. E eu falei exatamente esse termo no canal lá na hora. É um balde de água fria nos milanistas, que a gente ia poder começar o segundo tempo com a moral que a gente tá com 1-0, cara. E eles vão ter que correr atrás da gente. E eu falei com o Jonathan. E se faz o segundo? Aí abre a porteira, como eu já falei aqui anteriormente nesse vídeo também. Era um jogo muito igual, muito parelho. Logo na sequência, vira o jogo e mais um gol da Inter de Milão, né? Dessa vez o Taremi, outra bola longa, passe com o Mel novamente, o Taremi sai na cara do gol e faz o 2-0. Aí, duvido que todo mundo achava, ou alguém achava, que viria virada, né? Eu Ninguém. Pensei, acho que aí eu falei, ninguém. Agora só o torcedor do Milan. Será que nem eles. O Milan vai conseguir tirar coragem da onde não tem para virar esse jogo? E as modificações? E isso é um dos elogios que eu tenho muito ao Sérgio Conceição. E aí faz parte de estratégia. A leitura de jogo do Sérgio é muito boa. Tá? Ele consegue, durante as partidas, conseguir mudar destinos, mudar os jogos por conta de alguma outra substituição, da forma como que ele consegue ligar os caras no jogo e tal. E acho que no intervalo ele fez isso, logo tomou o segundo gol e depois foi competente nas substituições para fazer o Milan ligar de novo. Claro, quando você tem uma bomba como é o Rafael Leão no banco de reservas, você já começa saindo na frente numa possível virada, num possível resgate, né? Coloca o Rafael Leão em campo, o jogo muda. Sobre o Rafael Leão, parêntese, eu estou muito curioso para ver a relação Sérgio Conceição e Rafael Leão. Não dá mais para o Rafael Leão ser um jogador em determinados jogos displicente ou até mesmo preguiçoso ou oscilar. Com o Sérgio Conceição, meu irmão, ou o Rafael Leão vai assumir o protagonismo e vai se tornar um dos melhores jogadores na sua posição do futebol europeu, que ele tem capacidade para isso, ou vai estourar a corda. É um ou outro, não tem meio termo, não dá para levar em banho-maria. E a primeira resposta que eu tive foi exatamente nesse jogo. O Rafael Leão entrou com uma vontade de decidir, com uma valentia, meu irmão, que mudou o jogo, mudou a cara do jogo, caindo pela esquerda, caindo pela direita, incomodando e tal. E o gol que acende a chama do Milan sai exatamente de uma cobrança de falta do Theo Hernandes, que é um cara que tem muita capacidade ofensiva, mas que às vezes falha defensivamente, como falhou na semifinal contra a Juventus. E até as páginas que lidam com o Milan até falaram lá que não estavam confiantes na cobrança dele, cara. Você vê como é que são as coisas, cara. Não era pra ser, velho. Não era pra ser. Quando acontecem essas coisas... Faz o gol, bota fogo no jogo. Total. E aí o Milan consegue acelerar as ações, consegue incomodar, consegue fazer o que poucos conseguiram durante essa temporada. 3 gols na Inter de Milão. É um deleite. O jogo começa a partir, tanto que o Maignan é fundamental do outro lado, a Inter tem mais chances, porque tem capacidade para gerar jogo. O Sérgio Conceição muda mais algumas peças, coloca o Loftus-Cheek, que dá mais mobilidade, mais velocidade na equipe, vai mudando a cara do jogo e, de repente, mais uma substituição também importante. O Tammy Abraham entra para criar ainda mais volume, o volume ser concretizado em chances. Se a gente for pegar aqui nas estatísticas, separei aqui, 56% de posse de bola para a Inter de Milão, 44% para o Milan. Mas nas chances criadas, nas grandes chances, foi 18-15 o número de chutes. Mas nas grandes chances, foram 5 para o Milan e 4 para a Inter de Milão. Ou seja, eu fiquei com essa sensação também no segundo tempo, que o Milan ficou mais próximo, mais vezes, de fazer os gols. Tanto que fez o empate e depois, no cair do pano, o gol da virada com o Tammy Abraham. Mais uma grande jogada do Pulisic, do Rafael Leão. Aliás, o Pulisic faz o gol de empate, né?
recebendo no meio, uma fase espetacular do Pulisic, uma temporada fantástica do Rafael Leão da esquerda para o meio, e depois no gol da virada, bola do Pulisic para o Rafael Leão, que faz uma belíssima jogada, coloca para o Tammy Abraham só encostar. Virada com cara de coragem, de atitude, de mudança de postura e de resgate do Milan. Virada na conta de Sérgio Conceição, especialmente de Sérgio Conceição, que chegou e parece que deu um novo ar, e que vai ser importante, muito importante, na continuidade do trabalho. E aí que vem a parte que me incomoda. Igual falaram esses dias, a Roma, a Lazio ressuscitou a Roma, que venceu o Clássico. Que é outro comentário que eu também tive no Instagram aqui. E a Inter ressuscitou o Milan, né, cara? Porque o Milan tá bastante carente, né, cara, de títulos e etc. E conseguiu vencer esse jogo, cara. Você vê pela reação que os torcedores tiveram nas redes sociais contra os torcedores da Inter. Falo isso na Itália, falo isso no Brasil. Cara, estavam carentes, cara, de título. E é isso aí, né, cara? Mas é como eu disse ali no texto no Instagram, pessoal. Vou repetir aqui no canal. O último campeão italiano da Série A é a Inter. O último campeão italiano, aliás, o último campeão europeu é a Inter. O último que foi campeão europeu da Champions ali e tal foi a Inter. O último time italiano a ser campeão mundial é a Inter. O único time italiano a conquistar o triplete é a Inter. E o único time italiano que nunca jogou na Série B é a Inter. Então o recado tá dado, meus queridos, recado tá dado. E a Inter, cara, a gente tem que realmente, assim, entender que o Milan mereceu a vitória, mas ao mesmo tempo também saber lidar, né, com tudo isso e não entrar na base do desespero, né? Eu tenho aqui, ó, quer ver? Quero mostrar aqui, ó, por exemplo, mais alguns trechos de vídeo, não vou mostrar inteira porque é em outra língua e etc, né? Mas esse vídeo aqui, cara, vou pegar desde o início, foi muito engraçado a reação Figura dele. di merda totale. Figura di merda totale. Figura di merda totale. A reação dele. 2-0 vai a perdere 3-2. Figura di merda totale! Figura di merda totale. Figura di merda Cara, ele totale. ficou muito revoltado, ele é um torcedor muito conhecido pra quem conhece. Puttana, l'Inter 3 gol li prende in 20 partite. Non li ha presi nelle ultime 15 partite. Non li ha presi nelle ultime 15 partite l'Inter 3 gol. Non li ha presi nelle ultime 15 partite la Vacia per 3 gol in un tempo. La Vacia per 3 gol in un tempo. Pior que é verdade, cara. 3 gols. Ladra maledetta puttana di quella puttana, ma come fai? Come cazzo fai a tirare nel cesso una partita del genere? A me che della Supercoppa non me ne fregava un cazzo neanche l'anno scorso, ma se la perdi così, zio cantante, se la perdi così è normale che uno deve andare a letto col nervoso, deve andare. Dio santo. Eu brinco aqui, eu tô com raiva, então, mas a reação dele é muito engraçada. Vedevi i presagi, questi sono passati come sono passati con la Juve. Sapeva che questi adesso sono nel momento che se guardano, loro sono in un momento che se guardano per terra trovano 100 euro. Io se guardo per terra arriva uno che mi incula. Guarda, puttana maiala, come cazzo fai a tirare nel cesso una partita che vinci 2-0? Che vinci 2-0? Centrocampo nel secondo tempo inesiste. Aslani, alla fine dell'anno, per favore, ti levi dai coglioni? Ti levi dai coglioni alla fine dell'anno, per favore? Per favore! E eu tava falando eu acho que eu tava também falando na rede social, cara, o Aslani, cara, eu concordo com ele, cara, eu acho que tem que sair da Inter, cara, porque ele teve a grande chance, cara, de ser um protagonista, não digo um protagonista, mas contribuir ali na calma que a gente precisaria ter no nosso meio de campo, cara, para suportar a partida sem o Çalhanoğlu, cara. O jogo depois ainda, principalmente quando tava 2-0, cara. Aslani, é a oportunidade perfeita para você controlar o jogo, cara. Ajuda a cadenciar, cara. Era para ter sido mega importante. Para mim, ele foi uma das notas mais baixas que eu daria para algum jogador da Inter. L'entre, Zelinski, zio cantante, Zelinski, non è che sei un baciccio.
Cioè, correvi come... Cioè, la panza, sei entrato ai 2 all'ora, Zelinski. Sei entrato ai 2 all'ora. Sei entrato. Come fai a buttare via una coppa del genere? Cioè, allora, reso conto della coppa. Il Napoli ha giocato in campionato, ha vinto a Firenze e adesso è a +4. Si è fatto male Thuram, si è fatto male Çalhanoğlu e abbiamo tirato via una coppa al 92esimo che vincevamo 2-0. Questo è il reso conto della coppa. Una coppa tirata via, 2 infortunati e il Napoli che in campionato l'ha del ciao. Intanto si è portata a +4. Questo è il reso conto della coppa. Dai! No, dai! Eu concordo com ele, porque ele fala exatamente disso, né? Tipo, o Napoli ali jogou na Série A e já abriu mais pontuação, cara. E a gente tinha que ter ganho, cara, dos 4, cara. Acho que o Milan era o menos cotado, cara, para ganhar essa Copa, cara, essa Supercopa. Então, eu até entendo a revolta dele, cara. Zio cantante, zio! Ma come fai? Ma come fai a tirare nel cesso una partita del genere? Come fai a tirare nel cesso una partita del genere? E te che stamattina ti ho dovuto bloccare su Instagram, stamattina un rimbambito, perché a me quelli che mi stanno di più sul cazzo, ho fatto il video 2 giorni fa, ho detto ragazzi, così si perde, perché siete tutti qui a parlare di vinciamo, è facile, pallottoliere, qui e là, così si perde. Stamattina scrivo un imbecille, ha fatto bene la Milan andare a dare Saelemaekers alla Roma e a prendere Abraham, che Abraham non è buono, gli ho scritto se fa gol Abraham ti vengo a cercare. Appena fatto gol Abraham gli ho scritto tutte le brutte civetta, gufaccio nero, ma vaffanculo, va, maledetto gufo di merda, oh. Maledetto gufo di merda, oh. Maledetto gufo cara, di merda, molto revoltato. Puttana di quella puttana, oh. Io sono circondato da gente, anche gli stessi interisti, sono circondato da mongoloidi, da rimbambiti, sono circondato da rimbambiti. Oggi è facile, vinciamo, pallottoliere. Ma stai zitto, che è un derby, è una partita, sempre una storia a sé. E tutti questi tutta la settimana, sono 3 giorni che me la menano. E vinciamo. Andate a fare il culo, va. Puttana miseria, come cazzo abbiamo fatto? Ragazzi, dovevamo perdere perché ha fatto gol Taremi su azione. Potevamo avere una gioia, ha fatto un bel gol Taremi su azione, potevamo avere una bella gioia da un gol di Taremi, no, perché quello è proprio sfigato, sfortunato dalla nascita. 2 derby persi praticamente all'ultimo minuto, così. Ci sta bene, Ci sta proprio bene come un vestito nuovo. Sì. Ci sta bene come un vestito nuovo. Nel secondo tempo fa il 2-0. Siamo stati anche sfigati, perché insomma la palla di Carlos Augusto era 3/4 dentro, un po' no, poi c'è stata, le occasioni le abbiamo avute, ma noi 3 gol non li prendiamo praticamente, ci vogliono 10, le ultime 10 partite forse ha preso 3 gol l'Inter. Come fai a prendere 3 gol in un tempo? Va bene che se entra Aslani è un in meno, Aslani, ma vai a scopare il mare, vai a scopare il mare. Ele falando do Aslani, cara. O Aslani entra, fica tipo como se fosse um jogador a menos. Infelizmente, cara, eu tenho que concordar com ele, cara. Sabe, tudo bem, ele fez aquele gol olímpico esses dias, etc. Cara, mas nesse jogo era a oportunidade perfeita, cara, para ele mostrar, cara, que era importante pro elenco e ajudar a equipe, cara. Porque se tivesse uma situação difícil... Aslani, somaro da corsa, Aslani. Va bene, senza Thuram io lo sapevo che era dura senza Thuram. Puse fa mel Sobetnek e Çalhanoğlu. Quando ho visto che entrava Aslani ho detto fatti pure il segno della croce, Luca mio, fatti pure il segno della croce, Quando ho visto 2-0 ho detto meu Deus do céu, ha fatto gol. Enfim, não vou mostrar o vídeo inteiro para não ficar um filme aqui, né? Vamos ver aqui, tinha um outro vídeo, cara, deixa eu achar aqui, que é do Neschio, che também gosto, cara, dos conteúdos dele. Stavamo 2-0, abbiamo preso 3 gol. Io se ci penso impazzisco. Stavamo 2-0, abbiamo preso 3 gol. Stavamo 2-0, una mano sul panettone, l'altro sullo spumante. Abbiamo preso 3 gol. 2-0 abbiamo preso 3 gol. 2-0 abbiamo preso 3 gol. Lo spacco sto sterzo qua. 2-0 abbiamo preso 3 gol. Cara, é a mesma reação que eu tive. Não digo isso, né? Porque na live eu tive que me controlar, né, cara? Mas tava mais ou menos assim, cara. Cara, você tava com 2-0 e conseguiu tomar
3 gols. 3 no segundo tempo, cara. É inadmissível, cara. É inadmissível. 2-0, abbiamo preso 3 gol. Vabbè. Partiamo dal fatto che quest'anno col Milan sono dolori. Una brutta figura in campionato, questa ancora peggiore, perché stavolta non c'era l'attenuante, noi siamo più forti, veniamo da 6, non mi ricordo neanche quanti scudetti vinti consecutivamente, sai, Milan in difficoltà. Il Milan ha tirato fuori gli attributi, ragazzi. Il Milan, a differenza nostra, sempre in partita, anche sempre dentro la gara, atteggiamento concreti, e l'allenatore che io non so come li abbia plasmati, perché poi al netto del risultato, sai, l'Inter nel finale poteva segnare di nuovo e vince, però il Milan tanto di cappello, hanno fatto una partita gigantesca, bravi. 2-0 gol, ragazzi, io impazzisco, perché se stai vincendo 2-0 non puoi prendere 3 gol. Io impazzisco, io do di matto. Cara, que aquela coisa, o desespero vem dos caras, não da gente. Buonasera signori miei, scusate, si è pure spaccato, vabbè. Enfim, esse aqui é mais um criador de conteúdo que também estava revoltado. E lógico, vou trazer um pouquinho aqui também do Filippo Tramontana, que aliás tem o live aqui com ele aqui no canal Força Inter Brasil. Se depois quiserem conferir, é só pesquisar aqui no canal, vocês conseguem encontrar vídeo aqui da nossa live aqui com o Filippo Tramontana. C'è modo di perdere, e il modo in cui abbiamo perso ieri è sicuramente un modo che brucia. Eravamo tutti entusiasti dall'Inter di quest'ultimo periodo, dall'Inter che ha battuto molto bene l'Atalanta, giocando un gran calcio, ci aspettavamo un Inter del genere, non è stata quell'Inter lì, sin dall'inizio, ma in realtà, se voi vi ricordate la Supercoppa dell'anno scorso, semifinale e finale, l'Inter gioca una grandissima semifinale con la Lazio, vince 3-0, ma poteva vincere 6-0, come ha fatto quest'anno a Roma, gioca alla grandissima contro il Napoli, che in quel momento era in crisi e ha avuto una stagione difficile. Ci si aspettava un Inter come quella vista contro la Lazio, non fu così. L'Inter fu molto più chiusa, fu molto più macchinosa, il Napoli giocò una buona partita, l'Inter segnò il gol vittoria dell'1-0 all'ultimo minuto con Lautaro, quando il Napoli poi rimase anche in 10. Quindi era prevedibile che l'Inter non fosse a distanza di 3 giorni quella della semifinale, perché giocavano gli stessi, perché erano stanchi, perché erano gli stessi che avevano già giocato in campionato, perché non c'erano i cambi in difesa, non c'erano i cambi in attacco. Quindi era prevedibile, però detto questo, una volta che segni il 1-0 all'ultimo minuto del primo tempo e metti anche psicologicamente in difficoltà gli avversari, segni il 2-0 a inizio secondo tempo e li metti ancora più in difficoltà, farli riaprire la partita con un fallo clamoroso su Aslani, ovviamente non visto, e questo ci tengo a dirlo perché siccome ogni volta che c'è un episodio che va a nostra direzione, in favore nostro, viene fuori sempre un po' di ferio, anche se è sul 4-0, quando invece succede agli altri contro di noi è sempre tutto buono. Vabbè. Comunque, detto questo, loro riaprono la partita, mettiamo male la barriera, Sommer commette forse una papera, eccetera, e a quel punto cominciamo a crollare piano piano. È vero, abbiamo anche le occasioni. Falou também do que eu já disse aqui anteriormente, né, da questão da formação da barreira, etc. Concordo, já foi até dito por outros aqui, ele está apontando exatamente quem já falou. Chiudere la partita, ma non siamo più quelli di prima. I cambi non aiutano, perché i cambi peggiorano la squadra, e non è la prima volta. Il problema è che ci sono dei cambi che non è che sono peggiori dei titolari, è che snaturano il modo di giocare della squadra. Se poi invece mettiamo il discorso Aslani, è chiaro che Aslani non è Çalhanoğlu, e quindi è vero che poi l'Inter va in vantaggio 2-0 con Aslani. Aslani não é nem, sei lá, a pontinha do dedo do pé do Çalhanoğlu, con todo rispetto, Aslani. In campo e non con Çalhanoğlu, ma il problema è che quando ci dobbiamo difendere e dobbiamo poi andare in verticale, in contropiede, con Aslani questa cosa non si può fare, perché Aslani non sa difendere, non lo sa fare, e lo abbiamo visto molto bene ieri, e non sa verticalizzare. E per il ruolo che fa è un grande problema. E quindi, insomma, non avere Çalha, però in una stagione, Çalha è la terza volta che si fa male quest'anno, in una stagione serve anche qualcuno che possa dare il cambio a Çalhanoğlu e che non abbassi così tanto il livello. E bisogna intervenire, perché ci sono tante competizioni e ormai il problema è abbastanza evidente.
Detto questo, il Milan riapre la partita, noi abbiamo la possibilità di richiuderla, non la chiudiamo, sono un po' bravi loro, anche fortunati, perché il palo di Carlos Augusto è molto fortuna che la palla non entri, poi bravo Magnan sul tiro di Dumfries e sul tiro prima di Frattesi, bravissimo Ciao, insomma poi anche loro hanno avuto le occasioni per fare il 2-2 prima di farlo esattamente, quindi insomma diciamo che alla fine è andata così e non è la prima volta che vinciamo una partita, dobbiamo gestire. Esattamente. Lei non la sappiamo gestire. Quest'anno è successo troppe volte. Comunque andiamo con le pagelle. Sommer purtroppo è un 5 perché 5,5 perché comunque un paio di miracoli li fa, soprattutto sul 2-1, però sulla punizione sia nel come mette la barriera sia da dove si posiziona dietro la barriera, insomma prende il gol sul suo palo da terra, abbastanza incomprensibile, quindi. Isso aí o pessoal pontuou bastante, cara. Falo de novo, né? Aqui a formação da barreira, cara. Aquilo ali atrapalhou demais, cara, demais. Colpevole sul gol del Milan, poi fa un paio di miracoli, è vero, però poi la partita si perde e quindi il voto è conseguenziale. Difesa, Bissek non ci capisce niente quando entra Leao. Quando entra Leao, Bissek non ci capisce più nulla, si fa provocare, non abbocca, però non sta attento. E la fascia destra diventa un problema, dove c'è Leao, la fascia destra nostra, la sinistra loro, dove c'è Leao entra in tutte le azioni da gol, entra nel gol dell'1-2 sulla punizione che si procura, prima c'era un fallo su Slani non fischiato, però se la procura lui, entra sul gol del 2-1 da dietro, però, perché poi il cross di Teo Hernandez, ed entra soprattutto nel gol vittoria quando si sovrappone, Slani non lo segue, poi da l'assist a Abraham a porta vuota. Quindi 4,5 Bissek, De Vrij fa un pochino meno fatica di Bissek, però non è il solito De Vrij, però un 6 se lo prende, Bastoni 5. Non è la prova da leader che aveva fornito fino ad oggi. Io capisco quello che ha fatto sul gol di Pulisic, era in ritardo, Aslani non ha chiuso sulla palla in orizzontale, lui era in ritardo su Pulisic, non voleva entrare perché aveva paura di fare rigore, si è messo davanti perché ce n'erano altri tre, convinto che Pulisic non trovasse il modo di girarsi e di tirare, invece Pulisic ha trovato il modo di girarsi, di tirare, ed è passata la palla sotto le gambe e ha fatto il 2-2. Quindi insomma un po' non attentissimo, ma anche molto sfortunato, 5,5. Dumfries attacca molto bene, poi poteva fare il 3-2, è stato bravo Magnan in uscita, crossa fa, però in difesa sulle Leao è un disastro e alla fine la parte decisiva è quella, quindi sbaglia davanti, non chiude dietro. 5 Dumfries che aveva fatto una grandissima partita contro l'Atalanta. A centrocampo abbiamo Barella, Ciala e Mkhitaryan. Barella secondo me il 6 se lo prende, un po' nervoso, si prende un giallo. Isso eu falei, por exemplo, aí do Barella, que o Barella ficou extremamente nervoso, tanto que foi retirado, cara, porque se ele continuasse em campo, acho que ele era expulso, cara. Che non so se ci sta, non prende il giallo Ciao dall'altra parte, che lo mette giù quando lui lo anticipa al limite dell'area di rigore. Immagino, insomma, come possa uno mantenere la calma quando l'arbitro Sozza gestisce la partita in quella maniera, un arbitraggio veramente, non dico scandaloso, perché sembra che poi abbiamo perso per quello, anche se poi se non fai il 2-1 poi voglio vedere come rimonti, però detto questo ha arbitrato in maniera pessima, sbagliando tantissime scelte, se non tutte. Ci sono tantissimi arbitri che non sono in Italia, che non sono all'altezza di partite come queste. Non c'è solo Sozza, che è stato un disastro, c'è Chiffi, c'è Abisso, ce ne sono una marea. Purtroppo non sono. Quando D'Ambrosio esce dal campo nel Monza contro il Cagliari per l'espulsione, dice questi sono veramente scarsi, e ragazzi ha ragione, è sotto gli occhi di tutti, ma se poi io sento i commenti degli ex arbitri che dicono sulle varie decisioni degli arbitri tutte cose diverse, capite che uno si fa un'idea e dice ma come? Siete 3 ex arbitri che vedete tutti i replay dei vostri colleghi in campo e tutte e 3 dite cose diverse. Come fa uno poi avere... E sempre lembrar, pessoal, essa tradução que vocês veem nos vídeos é gerada pelo Google, tá? Pelo YouTube ali, que você clica aqui na opção para gerar legenda para facilitar, para de repente o pessoal tentar entender, né? Porque não sai certo isso daí, essa legenda não sai. Sai até umas coisas engraçadas ali e tal, mas ajuda pelo menos a entender mais ou menos o que eles estão querendo dizer, entendeu? Fiducia in un arbitraggio, ma impossibile, comunque vabbè. Çalhanoğlu 6, fa il suo, poi si fa male alla mezz'ora, quindi niente di più. Chiaro che quando non c'è Çalhanoğlu l'Inter fa fatica, è abbastanza evidente. Miki 6, per me ha fatto una buona partita, poi anche lui è stanco, c'ha 35 anni, cioè non è che si può pretendere sempre che vada al 100%. Di Marco 6, anche lui si sapeva che non era al 100%, non regge 90 minuti in questo periodo.
fino a che Regge sta, impegna Maignan con un tiro sullo 0-0 dove Maignan fa un mezzo miracolo e mette il pallone in corner, poi comunque si spegne piano piano, quando comincia a vedere Inzaghi che non riesce più a tenere la fase difensiva lo toglie e mette Carlos Augusto. Davanti Taremi e Lautaro, i più positivi, fanno gol entrambi, tra l'altro 2 gol molto belli, quindi Lautaro 6,5, il gol è bellissimo, e Taremi 6,5, anche il suo gol è bello, peccato per quel cross di Dumfries dove lui doveva buttarsi. Mas enfim, né, não vamos pegar mais detalhes, porque acho que já deu para entender mais ou menos o que ele pensava a respeito disso, né? Deixa eu só tirar essa logo daqui. Cara, e vocês viram a opinião que eu já tinha dado a minha nas redes sociais, vocês viram aqui de diversos jornalistas, tanto no Brasil quanto fora, do que eles pensaram a respeito disso. Até vou deixar aqui na descrição, aqui depois, os links de cada um desses vídeos, para vocês, de repente, acompanhar o trabalho desses jornalistas, se não conhecerem, se conhecerem, para ver, de repente, o vídeo por completo em cada um deles, né? E também quero que vocês digam aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo aí, para dar continuidade nas próximas vezes. Até fiz um vídeo bem mais longo do que eu fiz nas outras vezes, e quero ver se vocês gostam desse tipo de conteúdo, e aí a gente continua aqui fazendo no Força Inter Brasil, pessoal. Beleza? Enfim, obrigado para você que ficou aqui até o final desse vídeo, né? Quero que você comente aqui, compartilhe com os amigos, com os torcedores, para ver qual que é a opinião, né, e etc. E a gente continuar engajando aqui a torcida interista no Brasil e pelo mundo. E lógico, você que mesmo que não seja torcedor da Inter, gosta do futebol italiano, gosta do futebol europeu e gosta de futebol de forma geral, apoie aqui esse canal aqui que a gente está tentando fazer o melhor trabalho possível, pessoal. Beleza? Não deixa o like, deixa, se inscreva, compartilha e ajuda o Força Inter Brasil, pessoal. Beleza? Enfim, é isso e até mais, interistas. Seja membro aqui do canal Força Inter Brasil por apenas R$ 4,99, pessoal. Inúmeras vantagens exclusivas para você que for membro aqui do Força Inter Brasil. Além, é lógico, né, dos emojis e também o selo de fidelidade aqui do canal, vocês vão ter também as vantagens exclusivas, como por exemplo, sabe essas lives que eu faço, como por exemplo Maicon, Lúcio, entre outros ex-jogadores da Inter de Milão? Pois é, você que é membro, quando tiver essas lives, você vai ter ou a chance, né, de ter sua prioridade nos comentários, né, para serem lidos, ou inclusive, dependendo do tamanho, porque vai ser essa audiência, pessoal, as lives vão ser exclusivas para que membros comentem aqui no canal. Então você que quiser participar como membro vai ter essa vantagem. Além de vídeos exclusivos para os membros, avisando inclusive de novidades que muitas vezes chegam até você através das redes sociais ou lista também de transferência do WhatsApp. Então vai ter conteúdo avisado antes no canal, pessoal. Vamos ter também, quando tivermos produtos aqui no Força Inter Brasil, você que é membro vai ter desconto, que vai ser logicamente citado sempre que tiver produtos aqui para nossa futura e em breve loja aqui no Força Inter Brasil, pessoal. Enfim, são inúmeras vantagens que você vai estar tendo aqui com a gente. E não é só isso, você estará apoiando esse canal para que ele cresça, e você vai estar aqui praticamente desde esse começo. Muitos estão aqui. Faça você também parte dessa família do Força Inter Brasil, que é um canal que não para de crescer. Seja membro e faça parte aqui do Força Inter Brasil. Vire membro hoje mesmo, beleza? Sempre, Força Inter Brasil!